E você realmente achou que eu não ia comentar Brasil e Equador só porque todas as minhas atenções estavam voltadas para aquele esporte com o qual eu me importo muito mais, chamado futebol americano, principalmente de um jogo de futebol americano no Brasil? Olha, se eu não assistisse Brasil e Equador em algum momento, que pessoa eu seria? Afinal de contas, vários dos vídeos que deram muita audiência para esse canal vieram de analisar o time da CBF. Então lá fui eu fazer a minha lição de casa para assistir o time do Dorival e, meu Deus do céu, eu não perdi absolutamente nada. Enquanto eu estava assistindo Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, que estava rolando em São Paulo, eu recebi alguns feedbacks sobre Brasil e Equador e tudo que eu ouvia era muito ruim, horroroso, péssimo, não jogou nada. E aí eu fui testemunhar com os meus próprios olhos o que foi a partida e... Jesus amado! Olha, a gente vê coisas até boas no time do Dorival Júnior. Vemos sim, sabe? Troca de passes, a velocidade. Só que quando você tem falta de entrosamento, você também precisa depender de criatividade individual. Algo que falta nesse time do Dorival. E aí a gente tem que citar nomes como Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, o Rodrigo. O Rodrigo é o cara que se salva nesse time do Dorival, porque apesar dele ter marcado o gol muito mais na sorte do que no juízo, ele é o que melhor apresentou desempenho, inclusive já na Copa América. Ele já estava apresentando um bom desempenho, diferente de vários e vários desses jogadores que estavam na Copa América. Não podemos nos esquecer desse detalhe. É o grupo que majoritariamente estava na Copa América, com exceção de alguns nomes como Estevão, o Lucas do São Paulo, alguns outros jogadores que foram convocados de forma mais pontual por conta dos problemas de contusão que o Dorival Júnior teve que enfrentar dessa vez. E o que é bizarro nessa seleção é que não só a falta de criatividade, como também a falta de impetuosidade. E eu falo isso porque parece que a seleção só jogou aqueles 29 minutos até que o Rodrigo marcasse o gol e ainda assim não estava fazendo um bom jogo. No primeiro tempo foram no máximo 5 chutes e de chute a gol mesmo foi apenas o gol do Rodrigo. E no segundo tempo, meu Deus, parece que a galera ficou com o frio de Curitiba, ficou com aquela coisa meio, como diz aqui em Floripa, meio leseira. E acabou o jogo da seleção no segundo tempo. Os últimos 10 minutos foram pressão do Equador. Incrível como o Equador ficou com a posse de bola por mais tempo no final do jogo. E isso porque o Equador também passa bem longe de ser a seleção mais criativa do mundo. A impressão que ficou para mim é que aquele jogo do Equador contra a Argentina nas quartas de final da Copa América foi muito melhor do que esse jogo contra o Brasil. E não adianta a galera falar que, mas lá nos Estados Unidos tinha pouco espaço para você poder jogar porque os campos eram reduzidos. No caso da seleção brasileira, o mesmo problema detectado na Copa América se fez presente agora no Couto Pereira, num campo com dimensões maiores. O Brasil não sabe jogar contra seleções que se fecham, que vêm com propostas eminentemente defensivas. Eram 5 jogadores do Equador na defesa, e a ausência de criatividade da seleção brasileira resultou em uma vitória débil, 1-0, de novo, num gol muito mais na sorte do que no desenvolvimento tático, do que em um plano de jogo que esteja bem estruturado, porque apesar de eu ter dito que existem ideias boas na seleção do Dorival, não existe um plano de jogo bem montado, não existe uma proposta de jogo que esteja ali estabelecida. Tem uma intenção, tem um esboço. Existe sim uma ideia. O Dorival quer que esse time seja rápido na transição de defesa e ataque, quer que esse time seja ofensivo, quer trabalhar com a velocidade dos jogadores, porque são jogadores mais leves, jogadores mais jovens e jogadores mais rápidos, sem dúvida alguma. Não é uma seleção brasileira pesada, mas é uma seleção que peca pela falta de criatividade e pela falta de impetuosidade. Não dá para tomar a pressão do Equador faltando 10 minutos para acabar o jogo. Isso é inconcebível
para uma seleção brasileira. Sem falar que, levando em consideração que o Equador é uma seleção que bate mais, são um número de faltas elevado, 17 faltas ao longo do jogo, levando em consideração isso, é justamente neste aspecto que a gente vê a falta de criatividade, iniciativa e proposta de jogo da seleção brasileira. É incrível como esse time não consegue se propor para jogo de uma forma criativa, porque se você não tem o entrosamento, se você não tem o esquema tático, você tem a ofensividade individual, você tem a criatividade que sempre foi a marca do jogador da seleção brasileira. A capacidade de improvisar diante de defesas que estavam se propondo a serem mais intensas no ato de se proteger e não de agredir ou atacar. O Equador não veio para o Brasil para tentar ganhar o jogo. Isso estava muito claro. E parece que a criatividade do futebol brasileiro foi de arrasta para cima. É nessas horas que as pessoas ficam se perguntando: será que o Neymar realmente não faz falta? Porque, por mais que a gente critique o Menino Maravilha, por mais que eu tenha as minhas críticas em relação ao Neymar, é indiscutível que ele é um jogador muito mais criativo do que o Vinícius Júnior. É indiscutível que ele é um jogador que tem muito mais recursos para tentar sair de situações como essa, de uma defesa mais intensa, um time que está fechado. Pelo menos o Neymar faz isso. É uma pena que o Neymar não tenha mais foco no jogo chamado futebol e se preocupe mais com as publis que ele faz no Instagram. Mas se ele se preocupasse com o esporte e se ele tivesse interesse em fazer com que o esporte vingasse ou que o jogo dele vingasse, nós teríamos um jogador que poderia contribuir muito com a seleção brasileira. A seleção do Dorival, ela é meio acéfala. E nem acho que seria função do Neymar ser o cara do criativo, o cara para construir as jogadas para que o Brasil pudesse ser mais efetivo com Rodrigo e Vinícius Júnior. Mas fato é que a seleção brasileira está acéfala, está sem criatividade, está sem um cara que pense o jogo, está sem aquele cara que possa fazer com que a bola seja manobrada com inteligência. Não adianta a gente ter posse de bola sem ter objetividade para atacar o adversário e construir jogadas para gols. Não adianta a gente ter troca de passes se essas trocas de passes não forem para frente. O final do jogo da seleção brasileira contra o Equador foi algo ridículo, horroroso, patético. E eu tenho sérias dúvidas se o Brasil vai poder criar um jogo melhor contra o Paraguai, lá no Paraguai, uma vez que, apesar de todo o desastre que o Paraguai está apresentando nas eliminatórias, a 7ª colocada nas eliminatórias, não apresentou um bom desempenho na Copa América. O Brasil venceu o Paraguai nos Estados Unidos, mas na época eu disse que era a pior seleção do continente. Então, nos aspectos técnicos, porque não estou olhando para os resultados. Eu acho que o futebol, ainda mais esse futebol jogado pela seleção brasileira, a gente não pode mais olhar para os resultados. Por resultados, o Peru é a última classificada das eliminatórias, mas o pior futebol que eu vi na Copa América e o pior futebol do continente é o do Paraguai. Dito isso, eu tenho minhas dúvidas se o Brasil vai conseguir desenvolver fora de casa um jogo melhor. É claro que a gente espera que o Paraguai busque o jogo, que vai acabar abrindo os espaços para que a seleção brasileira tenha mais oportunidades. Mas, olhando para tudo que foi desenvolvido, olhando para tudo que foi apresentado no Couto Pereira, pelo amor de Deus, tá faltando muita coisa para essa seleção entregar um futebol que esteja no nível, por exemplo, de Argentina, Uruguai e Colômbia, que com toda justiça estão nas 3 primeiras posições das eliminatórias da Copa do Mundo. Não dá para dizer que o Brasil está melhor apenas e tão somente por causa de uma vitória. É óbvio que o resultado ajuda, até porque o Brasil precisava desesperadamente dessa vitória, baseada nos últimos 4 resultados alcançados nas eliminatórias. Porém, contudo, todavia, entretanto, dizer que o Brasil jogou bem apenas porque venceu passa bem longe. E que bom que eu tenho amigos que me dão o feedback correto da seleção brasileira, que me dão o feedback correto de futebol. E olha que é gente que não entende de futebol, tá? É gente que não entende de futebol, que não consegue ver o jogo de uma forma mais ampla. Pessoas que eu desconfio que não sabem ainda como funciona a regra do impedimento.
Foram essas pessoas que tiveram a capacidade de me passar o feedback correto do que aconteceu no Couto Pereira no jogo da seleção brasileira. E eu fico feliz também de não ter perdido meu tempo com esse jogo, de ter assistido o futebol americano no Brasil, que foi algo histórico, porque apesar do brasileiro amar o futebol da bola redonda, é o futebol da bola oval que está me dando mais alegrias. E isso porque eu avisei que quem ia assistir esse jogo Brasil e Equador ia passar raiva, ia ter enormes dores de cabeça com o desempenho apresentado desse time da CBF. Não dá para chamar de seleção. Seleção de verdade é a feminina que conquistou a medalha de prata lá nos Jogos Olímpicos de Paris. Esse aí é o bom time da CBF, uma organização que, meu Deus do céu, o resultado em campo é o reflexo da instituição que administra o futebol brasileiro hoje.